cesárea versus parto normal. Escolhas reais ou imposições invisíveis? Antigamente a mulher paria naquela posição ginecológica, ela não é recomendável, né? Ela pode trazer um prejuízo tanto para a questão de oxigenação do bebê, quanto para o períneo da mulher. A fisioterapia obstétrica pélvica, ela vai auxiliar muito, 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 tanto no parto normal, natural, quanto no parto cesáreo. A escolha da decisão da via de parto, ela vem sendo um tema recorrente. A gente, aqui no Brasil e no mundo, nós estamos pesquisando mais sobre experiência de parto. E a gente percebeu que a experiência de parto impacta na saúde mental dessas mulheres, no cuidado com o bebê e no vínculo mãe-bebê. Então, tem impactos grandes e a longo prazo. Tem muita questão da rede social também, né? De pessoas aí falando que o parto foi tudo lindo, tudo maravilhoso. E às vezes não é aquela realidade para algumas mulheres, né? Claro que vai de acordo com cada pessoa, cada paciente. Mas você acredita que a rede social também ajuda a interferir a mulher na hora da escolha dessa via de parto? Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já compartilha, já curta esse episódio. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos ter uma roda de conversa. Hoje vamos falar sobre parto humanizado. Hoje vamos falar sobre cesárea versus parto normal. Escolhas reais ou imposições invisíveis? E para estar falando um pouquinho sobre esse assunto aqui comigo no podcast de hoje, eu estou com a Natália Bueno, me achará a Nath, mas é Natália, eu sou Natiele. A Natália, ela é enfermeira obstetra. Também estou aqui com a Andréia Lochiavo Pepino. A Andréia, fisioterapeuta obstetra, segunda vez aqui no nosso podcast também. E estou com a Fernanda Kotiwitz, tá certo? Kotivitz, tá certo. Ela que é enfermeira obstetra. Meninas, quero agradecer, né, a todas vocês por estarem aqui no podcast, a Fer e a Natália aí pela primeira vez, e a Andréa, né, pela segunda vez aqui no podcast. Uma gratidão receber vocês aqui por falar, né, hoje vamos falar aí sobre parto, cesárea, parto normal, o que que tá invisível aí por trás das escolhas aí das gestantes. E gostaria que vocês se apresentassem, né, para o pessoal de casa, falassem um pouquinho aí sobre vocês, um pouquinho do trabalho de vocês. A gente vai começar com a Natália. Nath, né? Muito boa noite, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês também. Eu sou Natália Bueno, sou enfermeira obstetra há 11 anos, mas vim de uma formação aí de uma residência, então considero aí que estou indo para o 13º ano aí de sala de parto. Sim. É um prazer enorme trabalhar com isso. Amo demais o que eu faço. Minha formação foi no Rio de Janeiro. Sou muito grata também por ter ido para lá. Fiz minha formação na Escola de Enfermagem Ana Nery, na UFRJ. E venho trilhando os caminhos do Rio. Voltei aqui para São Paulo, já vai fazer 10 anos esse ano. E atualmente trabalho num centro de parto normal extra-hospitalar, né? Aqui em São Paulo a gente tem 2 centros de partos nesse modelo, um na Zona Sul e um na Zona Leste. Faço parte do centro da Zona Leste e atualmente estou aí buscando oportunidades de trilhar outros caminhos novos aí na assistência autônoma também. Estou dando início aí a esse caminho. Vai conseguir, com certeza. Amém. Andréia, se apresente aí para o pessoal de casa, fale um pouquinho também do seu trabalho, né, de você. Eu sou Andréia Loschiavo Pepino, sou formada, acho que agora já faz 23 anos em fisioterapia. Tenho outras formações na área e uma das últimas formações é na fisioterapia obstétrica que eu fiz pelo HC, da Faculdade de Medicina da USP. E veio trabalhando aí, uns 5 anos com gestante, com a parte
preparo para o parto e o puerpério, né? Os Sim. cuidados no puerpério, que é muito importante também. Legal. Fer, se apresente também para o pessoal de casa, fale um pouquinho aí sobre você. Boa noite, eu sou Fernanda Kotivitz, eu sou enfermeira obstetra, estou nesta área já há mais de 12 anos, trabalho com a saúde da mulher há mais de 15 anos, fiz a minha graduação em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal, e dei sequência nela no Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte, que ele é o berço da humanização no Brasil, né? Sou muito feliz em trabalhar com isso, eu sou apaixonada pela obstetrícia. Não ao acaso, eu e a Nath já nos conhecíamos ao menos de ouvido. Trabalho na Casa Ângela atualmente, que é o outro centro de parto normal extra-hospitalar, que fica na zona sul de São Paulo. E tenho uma empresa que se chama Manacá Obstetrícia, com a Fernanda Ribeiro, que é minha sócia. Legal. Para a gente iniciar, né, gostaria que a Natália falasse um pouquinho para quem está nos assistindo o que é o parto aí humanizado, né? Que hoje tudo vem muito, né, da rede social, parto humanizado. Para quem está nos assistindo, então, se você poderia falar um pouquinho sobre, né, o que é o tão sonhado parto humanizado. O parto humanizado ele vem de uma política pública, né, desde os anos 2000. E o que pauta o parto humanizado? Ele é pautado no protagonismo da mulher, no respeito e acolhimento dessa mulher e na assistência obstétrica baseada em evidências científicas, né, nas boas práticas que a gente chama de Sim. assistência. E aí, o que seriam essas boas práticas? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela tem uma lista de recomendações desde o ano de 96, então a gente está falando de 30 anos aí, pelo menos, em que a Organização Mundial, ela recomenda essas boas práticas. O que seriam boas práticas, né, dentro dessa parte assistencial? É a mulher ter direito a um acompanhante da sua escolha, né? E independente de quem seja, ela escolhe essa pessoa que melhor vai acompanhá-la, que ela tenha todo esse processo aí do trabalho de parto e parto. Tá? O mínimo de intervenções possíveis, antigamente, como que era assistência ao parto? Né? A pessoa internava e ela recebia um combo de coisas assim que ela chegava. O quê? Vamos lá, funciona um acesso venoso, né? Vamos colocar um soro, independente da fase do trabalho de parto que essa mulher está. Ela recebia ocitocina para acelerar o parto, podia estar num trabalho de parto inicial ou um trabalho de parto avançado, né? Que sabidamente a gente sabe que aumenta aí as dores, aumenta a sensação dolorosa, né? Se não tinha rompido a bolsa, ia lá e rompia artificialmente a bolsa de todo mundo, né? Antigamente ainda tinha a questão de fazer lavagem intestinal, raspagem dos pelos pubianos, né? Não cheguei a pegar Sim. essa fase aí durante a assistência, mas a gente vê muitos relatos, principalmente se a gente conversa aí com o pessoal, as nossas mães, as nossas avós, a gente vai ver esses relatos aí bem presentes ainda, né? Dos partos do passado, né? Ô, Natália, você acha que falta ainda mais dos profissionais falar sobre, trazer isso, né, um conhecimento realmente do que é o parto humanizado para essas mulheres, essas gestantes? Falta um pouco, apesar de que tem melhorado muito. Aqui no Uhum. município a gente tem visto, inclusive, pelo menos no local que eu trabalho, vim também de uma outra assistência hospitalar pela Mãe Paulistana, aqui em São Paulo, e a gente já tem a questão da construção do plano de parto, né? O Sim. plano individual de parto, o que é isso? É um documento, existem alguns modelos, até a secretaria fez um modelo recente, muito bacana, em que a mulher vai lá e assinala, né, as preferências que ela teria para este parto. Uhum. Então, que preferências são essas, né? Quero escolher a posição do parto, por exemplo. Então, eu acho que a informação, ela tem chegado de alguma forma. Ainda falta, né? É um trabalho de formiguinha, mas eu posso dizer aí que dentro dos anos que eu trabalho com saúde da mulher, que já tem pelo menos 15 anos também, a gente tem visto um avanço, Uhum. né? É claro que a gente gostaria de estar mais evoluído, mais avançado, mas os avanços, graças a Deus, têm Tem acontecido. acontecido. Então, você vê, às vezes, a mulher com o plano de parto dela, mesmo o modelo da secretaria, que é o modelo de assinalar, existem outros modelos
em que ela constrói ela mesma e escreve esse plano de parto, ou manualmente, ou digitado, né. Mas esse modelo ele já veio para trazer alguma informação. É Sim. claro que tem algumas linguagens no plano e alguns procedimentos que às vezes a paciente ela tem dúvida do que é. E aí o nosso Do papel profissional, né, passar. profissional é para falar para ela o que significa cada Cada um. procedimento daquele que Legal. está ali. E eu gosto muito de falar, né, das gestantes que eu acompanho no pré-natal, falar sobre isso, sobre o plano de parto, né? E de repente, até construir com elas, Sim. né? E elas terem informação. E eu já falei uma vez no último podcast com a Nath, eu falei que a informação, ela é poder, né? Uhum. De você, se você tem uma informação, você tem uma ação, né? E aí você vai ter ali, o mais importante de tudo é que toda equipe respeite o plano de parto, Sim, né? Porque aí se ter só um papel e ele não for respeitado, não tem validade, né? é verdade. E uma das premissas da humanização é, de fato, o conhecimento da mulher, né? Decisão consensual, né? E para ela consentir e tomar uma decisão, ela precisa ter conhecimento. E eu costumo falar ainda para as mulheres que o plano de parto não é uma ferramenta para se fazer lá no terceiro trimestre. Ela deve ser construída ao longo do pré-natal. E hoje nós sabemos que aqui no Brasil a maioria das mulheres tem no mínimo 6 consultas de pré-natal. Então, não existe mais justificativa para termos mulheres que não tenham conhecimento, né? Sim. E eu acredito que os profissionais se colocando desta forma, porque, Nath, tu falou uma coisa importante no começo, o tão sonhado parto humanizado. Ele não deveria ser um sonho, né? O É. parto humanizado, ele deveria acontecer e ser Ser um uma direito realidade, de né? todos nós, de todas nós, seja no sistema único de saúde, seja no sistema suplementar. E o que nós vemos hoje, sim, há uma melhora, né, Nath? Mas nós sabemos que eu e Natália somos um recorte, né? Porque nós estamos numa casa de parto, querendo ou não, a nossa assistência é prestada para mulheres de baixo risco e que existem outras nuances, né? Que nós precisamos evoluir, caminhar ainda para que a humanização esteja consolidada através de conhecimento e Sim. conhecimento baseado em evidência científica. Legal. Andréia, fala pra gente um pouquinho, né, quais são aí as maiores dúvidas das suas pacientes em relação à fisioterapia obstétrica e pélvica, né, em relação aí ao parto normal, como na cesárea. Olha, geralmente quando essas pacientes gestantes chegam pra gente, elas têm a dúvida se a fisioterapia vai servir apenas para o parto normal, né? E eu acho que isso é uma premissa que ela tem que ser trabalhada, porque a fisioterapia obstétrica pélvica, ela vai auxiliar muito, 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 tanto no parto normal, natural, quanto no parto cesáreo, né? Lógico que a maior porcentagem dessas gestantes que chegam pra gente, elas chegam porque elas vão procurar alguma informação e não vêm pelo fluxo, muitas vezes, que a gente esperaria que seria por um obstetra. Olha, você precisa trabalhar e fazer esse pré-natal. E muitas vezes a gente precisa trabalhar isso lá no começo, a partir de 12 semanas, né? Com a liberação médica, lógico, né? Se não tem nenhum tipo de gestação de risco, de gravidade. Então, o direcionamento dessas gestantes no pré-natal, ele vai auxiliar muito, e as maiores dúvidas é que apenas pensam na parte do fortalecimento do períneo, e é muito mais do que isso, né? A gente vai trabalhar com um corpo totalmente modificado da gestante, né? Tem um hormônio lá chamado relaxina que já começa a agir lá no começo da concepção, então já começa a afrouxar os ligamentos para preparar a pelve pro parto, né? Então, assim, independente da sua via de parto, isso já está acontecendo, Sim. né? Então, às vezes tem gestante que já vem com dor, tem gestante que só vai ter dor lá no final. Então, são nuances de gestantes diferentes. E cada uma é uma paciente individualizada. Então, a gente precisa trabalhar, avaliar, né? E ter um tratamento direcionado. Não adianta falar assim, isso daqui é assim, é assado, como se fosse uma receita de bolo, e não é. Né? A gente tem algumas condições que a gente vai ver que são mais notórias nas gestantes,
né? Como aumento da curvatura da lombar, uma dor do baixo ventre, né? Mas às vezes tem coisa que vem de um desalinhamento de membro inferior que vai sobrecarregar mais ainda aquela pelve, vai sobrecarregar mais ainda aquela lombar, né? E às vezes tem gente que vai ter dor na cervical, por algumas questões prévias à gestação, Uhum. né? E ter esse olhar clínico vai ajudar essa gestante a ter uma gestação um pouco mais saudável. Além de que a gente também tem algumas coisas que a gente pode prevenir. Uma Sim. diástase patológica, né? Porque a gente tem a diástase fisiológica, que é o afastamento do nosso reto abdominal, e aí a gente vai trabalhar com essas prevenções também, fora algumas queixas de incontinência urinária e outras coisas, né? Que acho que a gente vai acabar Sim. conversando aí no decorrer do podcast. André, é importante então para essa gestante, né, ali no período da gestação, ela fazer, né, um acompanhamento com a fisioterapeuta obstétrica e pélvica também? Eu vou ser suspeita para responder, porque assim, eu acho que até dentro da própria fisioterapia, existem algumas fisioterapeutas que trabalham com gestante, dessa parte obstétrica e pélvica, que elas vão falar assim: ah, eu vou trabalhar mais no final. Eu sou daquela que, se o médico liberou, eu já quero comigo. Eu Sim. acho que tem tanta coisa para a gente trabalhar, e eu acho que as meninas que estão aqui, elas podem concordar comigo ou até discordar, mas assim, eu acho que uma gestante que ela vem de um trabalho do corpo, do conhecimento da respiração, que é fundamental no trabalho de parto, né? É você saber direcionar a força do que a gente chama do expulsivo, Sim. né? Você saber, é o protagonismo que a Nath falou. Ela é dona do corpo dela, ela vai saber o que ela vai ter que fazer, e a partir do momento que você orienta, que você trabalha, né? Você pratica os exercícios, e a partir do momento que você vai direcionar, porque até o expulsivo a gente treina, né? Uhum. Você vai trabalhar a respiração, você vai trabalhar o músculo, né? Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, eu tenho que fortalecer o assoalho pélvico. Só que na hora que você vai avaliar aquele assoalho pélvico, ele é tenso, ele é incoordenado. E aí ele não está precisando de fortalecimento, muitas vezes está precisando de alongamento, ele está precisando Sim. de coordenação, né? E às vezes uma alteração postural pode levar a uma rigidez de um lado da pelve, e aquilo pode atrapalhar o giro do Do bebê na bebê. pelve durante o trabalho de parto, entendeu? Sim. Então, por isso que eu falo, um profissional, como que as profissões se complementam ali, né? O fisioterapeuta, ele é um profissional do movimento, né? Então, saber prescrever o movimento certo de acordo com as fases do trabalho de parto Uhum. é muito importante, né? Sim. E o pré também, e também no puerpério, né? Então, isso é Sim. muito importante. E então eu acho assim ter todo esse direcionamento e essas informações é É importante para você importante. ter esse Sim. protagonismo mesmo, né? Sim. Eu sou suspeita, né, André? Porque eu te chamei aqui no cantinho e até falei que eu acho a fisiopélvica algo sensacional. E você falou uma coisa muito real, é muito diferente quando a gente presta assistência, assiste uma mulher parir, que passou por todo o autoconhecimento com a fisioterapeuta pélvica, que fez os exercícios, porque eu acho que tem uma questão de se conhecer mesmo, conhecer sua pelve, conhecer sua vulva, sua vagina, tem isso. E isso ainda é um tabu pra gente, Sim. né? Então, nossa, faz muita diferença. E olha que nós estamos em 2026, né? 26, aham. Século XXI, né? É a Exatamente. consciência corporal, né? Sim. Que a gente fala. Ô Fer, fala um pouquinho pra gente, no seu ponto de vista hoje. A via de parto, ela já é uma realidade no Brasil? Tu estás me falando da escolha dela, Nath? Isso. De ambos, né? Dos Uhum. dois. O que que eu posso dizer hoje? E aí eu vou entrar talvez num assunto um pouco polêmico e bastante político. Sim. A escolha da decisão da via de parto, ela vem sendo um tema recorrente, né? Porque a gente, aqui no Brasil e no mundo, nós estamos pesquisando mais sobre experiência de parto. E a gente percebeu que a experiência de parto impacta na saúde mental destas mulheres, no cuidado com o bebê e no vínculo mãe-bebê. Então, tem impactos grandes e a longo prazo, não são impactos a curto prazo. E hoje, no Brasil, nós sabemos que no geral, né, nós temos cerca de 53% de cesariana hoje como via de parto.
tá? E no sistema privado ou suplementar, que aí os estudos eles somam, né? Quem é o paciente particular, e o paciente e a mulher que vai pelo plano de saúde, Uhum. é maior do que 80%. Então, vamos pensar, né? Será que existe a escolha? Porque aí um estudo de 2024 me conta que as mulheres que que chegavam no hospital onde foi feita essa pesquisa, que foi multicêntrica, elas 70% queriam o parto normal. E aí, então, você compreende que esses números eles não fecham? Não bate, né? Talvez, os estudos são bem sólidos e eles nos contam isso, o medo da dor e o medo de uma assistência obstétrica violenta pode ser também um, um, um encurtamento deste caminho para a chegada no parto normal. Nós sabemos que o parto normal ele leva tempo também, ele não acontece rapidamente, exceto algumas situações, e isso também onera o sistema de saúde, né? E também acredito que a gente passou a falar de humanização do parto, como a Nath me falou há pouco tempo atrás, nos anos 2000, então é algo recente, né? Tu sabias que faz cerca de 45 anos que o Brasil se tornou um país que tem maior quantidade de partos hospitalares do que extra-hospitalares. E não estou falando sobre a decisão de parir em casa ou de Uhum. parir numa casa de parto ou no hospital. Mas o que eu quero trazer, que a partir do momento que eu entro no hospital, eu trago eu tenho que seguir algumas regras, né? Então, é uma pergunta difícil da gente É. responder, Nath. Você acredita que ainda em alguns lugares, né, em algumas instituições, seja tanto no particular, que eu já ouvi algumas situações no particular que não podia a enfermeira entrar, proibiram, não tinha ali um acompanhamento, que ainda é imposto essa questão da mulher, ah, já vai direto para cesárea? É difícil falar nisso, Nath, porque hoje eu não estou mais nestas instituições, mas as Uhum, evidências científicas nos contam que sim, que a mulher, ao longo do processo do pré-natal, ao longo da gestação, ela é direcionada para uma cesariana. Seja porque vai ser muito dolorido e talvez seja mais confortável para ti, seja por algum fator de risco. Lembrando que existem poucos fatores de risco que são indicação absoluta de cesariana, né? Então, assim, a maioria dos fatores de risco de gestação de alto risco que nós temos uhum, hoje, o parto normal seria protetor para o corpo dessa mulher, desde que sendo conduzido com pessoas responsáveis que tenham grande conhecimento uhum, sobre uma gestação de alto risco e equipe multidisciplinar, que foi o que a Andrea falou agora há pouco. sim. Uma sala de parto com uma equipe multidisciplinar tem uma discussão maior, né, sobre estas questões. Mas no setor público eu vejo um pouco menos, Nath. Uhum. Eu não sei o que que as meninas têm para me trazer, mas eu tenho visto menos. Apesar de que a anestesia de parto no Sistema Único de Saúde não é uma realidade no Brasil, né? Infelizmente, né. Você, acredita assim, você falou dos riscos, né. Quais seriam esses riscos que a mulher pode estar correndo, tanto a mulher como o bebê, que ela deveria já ir aí para o parto cesárea? Nós hoje temos como indicação absoluta de cesariana uma placenta prévia total, que é quando a placenta, que é um órgão que nasce só durante a gestação e é ela que nutre o bebê. Só que ela é muito vascularizada. Então, se ela estiver no colo do útero, ela vai estar cobrindo aquele colo do útero. Se o colo dilatar, essa placenta vai se rompendo e aí pode ter um sangramento, diminui a oxigenação do bebê e é uma situação bem grave para a mãe e para o bebê. Descolamento de placenta, seja o descolamento de placenta aonde for, é uma indicação absoluta de cesárea. E prolapso de cordão, que é quando a bolsa rompe e o cordãozinho vem antes da cabecinha do bebê. Lembra
que é o cordão que manda oxigênio para o bebê. Então, se essa cabeça está pressionando esse cordão, não está levando. Sim. Então, o risco desse bebê passar pelo canal vaginal com o cordão tendo passado anteriormente é muito alto. Estas são as 3 indicações absolutas. A gente vai ter algumas outras indicações, e aí que levaria muito mais tempo, Uhum. mas a Essas princípio são as seriam as principais. principais. Legal. E tem a parte do bebê transverso também, né? Que é a indicação Sim. de cesárea também. Herpes genital ativa, né, no momento do parto, também é uma indicação real. Natália, fala pra gente um pouquinho, né? Quais seriam aí as boas práticas realizadas aí num parto humanizado? Já tinha começado a falar um pouquinho delas, né, anteriormente, porque a gente vai Se empolga. só indo. E aí, as boas práticas é a presença desse acompanhante, que é uma lei aqui no Brasil, uma lei federal do ano de 2005, né? Se a gente pensar também em termos de tempo, é uma lei relativamente nova, né? Uhum. Então, antigamente as mulheres ficavam sem acompanhante, hoje em dia, graças a Deus, a realidade mudou. E também a questão das boas práticas de assistência. A mulher em trabalho de parto, ela tem que ter acesso a métodos não farmacológicos de alívio da dor. E aí, que métodos são esses, né? Inicialmente, aí banho, se tiver banheira disponível, ela pode também usar bola de pilates, cavalinho, receber massagens, né? Algumas instituições têm terapias integrativas, complementares, cromoterapia, aromaterapia, até acupuntura, né? Às vezes Sim. tem acupunturista na equipe. Então, a gente aí nesse recorte, às vezes tem esta sorte de ter na equipe acupunturista, e aí já ajuda bastante também. E para esse momento do parto, liberdade de movimentação e posições, né? Antigamente a mulher paria naquela posição ginecológica, ela não é recomendável, né? Porque Uhum. ela pode trazer um prejuízo tanto para a questão de oxigenação do bebê, quanto para o períneo da mulher, né? É uma posição totalmente antifisiológica, em que você vai ter Você uma prende o sacro laceração, ali, né? Não consegue fazer a exatamente, não faz liberação dele. retropulsão para o bebê passar, a gente diminui espaço. Ela é uma posição boa para o profissional que está atendendo o parto, né? Para a coluna do profissional. Aí faz Agora, uma rotação externa que fecha o isquio, né? Isso falando de biomecânica, aí você tem que sim. fazer uma rotação interna para abrir o isquio e permitir a saída do bebê. E aí você Então, traz um parto de. Ah, é um parto difícil, tá vendo? Na e aí tem que por realidade, quê, né? Podia ser mais fácil. exatamente. E aí, quando você deixa essa mulher ali no que a gente chama da partolândia, né? Que ela entra ali num processo totalmente fisiológico, em Sim. que ela ouve o corpo dela e ela vai adotar posições menos incômodas ali. Às vezes a mulher adota uma posição ali de joelhos, Uhum. agacha durante a contração, né? Quando você dá essa liberdade, dificilmente essa mulher vai querer parir deitada, em posição ginecológica ou numa posição semi-sentada, por exemplo, né? A maioria das vezes ela adota uma posição mais verticalizada mesmo, que não era uma realidade antigamente, né? Se a Sim. gente conversar aí com as nossas mães, com as nossas avós também. Essa parte da postura, né? Eu gosto muito de trabalhar com a gestante. Quando a gente vai fazer o treino do expulsivo, fazer a posição de lado, que, ao meu ver, era uma que eu gostaria de ter feito, mas não foi possível durante o meu parto. Mas nas tentativas que eu faço com as gestantes do treino de expulsivo, com o Epinou, a gente simula o perímetro cefálico do bebê, né? Nunca chega, né, no perímetro cefálico ali, porque às vezes elas não aguentam. E a gente fala que ali tá ainda pequenininho para a cabeça do bebê. E aí eu tento fazer com elas de cócoras, em pé, de lado. E na posição que a gente chama de litotomia, né, se eu Isso, não me litotomia. engano, que é a ginecológica, e elas mesmo relatam, né? É mais difícil, né? Então, às vezes você vê na respiração, você vai ensinando a respiração, vai falando, você vai vendo a sonda saindo, vai vendo assim, e aí você vai falando assim, agora faz assim com a perna. Aí você vai vendo que vai tendo resultado, né? Incrível. Então, essa parte é bem interessante de poder elas escolherem, e a outra parte é do acompanhante também, que eu gosto muito de trazer o acompanhante para a fisioterapia logo no final, para inserir ele no trabalho de Sim. parto, né? Porque tem uma relação emocional ali. Então, eu acho que é incrível dar essa responsabilidade para o acompanhante, né? Sim.
Andréia, e assim, um exemplo, se a gestante ela passou toda a gestação, não teve um acompanhamento com a fisioterapeuta, né? Se ela quiser no final da gestação, tem o mesmo resultado ou não? Como que é essa questão? O que que você pode falar, né, para gestante aí que estão nos assistindo, da importância de ir o quanto antes, né? Eu falo que sempre, se a gente conseguir trabalhar desde o início, é muita coisa para a gente trabalhar, é muita coisa para você ter de informação, é muita coisa para você conseguir levar para a prática daquilo que você tem o sonho de ter um trabalho de parto e um parto normal. E, mas assim, se for lá no final da gestação, vamos falar lá no. Às vezes já chegou gestante para mim com 37 semanas, Uhum. com o bebê pélvico, né? E aí queriam marcar cesárea. Eu falei, não, vamos virar. Nós vamos virar. Aí, não, mas não dá pra. Não tem. Vamos virar. Eu falei, você vai fazer esse exercício aqui, ó, todos os dias. Próxima ultrassom, bebê, Virado. cesar, né? Então, aí eu falei assim, nossa, mas não tinha espaço. Mas tem, gente, tem técnica, tem estudo pra gente saber o que tá fazendo, né? Sim. Então, acho que isso, pra mim, como profissional, falar assim, chegou lá nos 45 do segundo tempo. Mas, assim, eu consegui fazer o meu trabalho para que eu desse aquilo que aquela gestante foi procurar para mim, comigo, né? Então, assim, melhor do que nada, eu falo, né? Porque já aconteceu também, por exemplo, de experiência profissional, na residência mesmo, as obstetras, a gente ficava ali no centro obstétrico, chamava a gente para fazer a massagem perineal, que é de liberar a musculatura do períneo no intraparto, Sim. né? Esses dias até uma profissional me perguntou qual que é a sua... Alguém tem alguma experiência? Eu falei assim, gente, eu tive na pós e foi sensacional. E foi uma gestante que não tinha tido um acompanhamento, veio pelo SUS, não tinha tido acompanhamento da fisioterapia no pré-natal. E assim, aquela liberação que eu fiz ali no períneo dela, não teve uma episiotomia, não teve uma laceração e fluiu, Fluiu. né? Então, assim, eu acho que quando você tem um profissional que de repente vai te auxiliar, você consegue direcionar de uma forma bem feita, né? E dar toda tentar dar essa Uhum. informação em autonomia. E aí, quando você tem um outro cenário, de repente você é aquela pessoa da emergência, entendeu? Sim. Então, assim, tentar ajudar no máximo que você Possível. puder, entendeu? Sim. Mas o cenário ideal que eu falo, eu digo, o cenário ideal é você, eu quero engravidar. Então, deixa eu avaliar seu períneo antes. Sim. Deixa eu avaliar sua postura antes, porque vai mudar, né? Então, assim, quando ela já chega para mim com 12 semanas, por exemplo, aí lá para 20 e poucas semanas, eu tento avaliar aquele períneo, porque ainda não tem aquela pressão, né, do bebê maior. E aí, lá no final da gestação, já vai ter uma outra condição, né? Então, você vai somando informações, Sim. né? E aí ela vai conhecendo o períneo dela também numa outra condição para ela ter as informações para fazer tudo bem feito. Legal. Fer, fala um pouquinho pra gente como que o medo, né, pode interferir aí na hora da escolha aí da via de parto dessa gestante. Nath, e aí eu vou querer a ajuda das meninas. Hoje a gente tem um sistema de saúde que no Sistema Único de Saúde nós não temos em larga escala os métodos não farmacológicos de alívio da dor, né? O parto ele passa por uma decisão social antropológica. Então, como funciona isso? A gente toma essa decisão a partir do que as pessoas nos contam, né? Pari foi muito bom, eu gostei de parir, doeu muito, não doeu, você é maluca, você não vai parir, olha o tamanho da sua barriga, tem todas essas Sim. conversas. E aí a decisão da mulher, ela também é norteada por isso. Então imagina, a gente tem um pedaço que é do pré-natal, que hoje nós temos a maioria das consultas de 15 minutos. São consultas muito rápidas, a gente não consegue desmistificar coisas, né? Eu estou falando do Sistema Único de Saúde, que Uhum. eu acho lindo e eu amo, trabalho nele, né, Nath? Mas que tem suas questões e suas dificuldades. E Sim. no sistema suplementar também as consultas são rápidas. Nós temos também uma sociedade que há 40 anos vive a cesárea. Então é muito mais fácil, né? Segundo o senso comum, né? Eu vou lá, eu marco, eu agendo, eu anestesio, eu... E aí a gente tem uma parcela que é o 70%, que quer muito parto normal, mas que ao longo dessa caminhada vai ouvindo coisas.
vai ouvindo coisas. Os próprios profissionais, nós como profissionais, muitas vezes não nos sentimos seguros para assistir um parto normal, porque na nossa academia não tivemos isto, entende? O quantitativo, né, ele é uma evidência de nível E. Ele é uma evidência pouco usada, mas ele também faz parte da nossa estratégia técnica de melhoria. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, sim, eu vou ser uma melhor profissional, mas quanto mais partos normais eu assisto, melhor a minha técnica, né? Então, também tem isso. Então, profissionais inseguros causam insegurança para Uhum. estas mulheres. Não acho que isso é 100%, tá, Nath? Eu acho que hoje nós temos equipes muito bem embasadas. Tem sim recortes, tem uma em Paulistana, aqui em São Paulo, que é no SUS e que tem um pré-natal muito legal, que tem uma assistência muito educativa. Tem sim as casas de parto, né? Tem físio no SUS, que eu acho que traz assim um autoconhecimento, principalmente sobre riscos e benefícios. Mas sabemos hoje que os outros países há mais de 60 anos falam abertamente sobre riscos e benefícios das vias de parto para as mulheres e deixam que elas escolham. Uhum. Então, não é uma escolha direcionada, é uma escolha que eu te conto quais são os riscos deste caminho e os benefícios, né? E quais são os riscos e benefícios deste outro caminho. Você acredita, hoje a gente tem muita questão da rede social também, né? De pessoas aí falando que o parto foi tudo lindo, tudo maravilhoso, e às vezes não é aquela realidade para algumas mulheres, né? Claro que vai de Sim. acordo com cada pessoa, cada paciente. Mas você acredita que a rede social também ajuda a interferir a mulher na hora da escolha dessa via de parto? Sim, Nath, e mais do que isso, parto normal ou cesariana vai ter sangue, vai ter cheiro, vai ter sexualidade, vão ter temas que vão acontecer espontaneamente, entende? A gente vai precisar ter ações diante disso. Então, a parte que aparece na rede social é um recorte do parto, né? Eu costumo dizer que na rede social tudo é lindo, né? Para nós, né, Nath? O parto normal ele é lindo do começo ao fim, porque é a nossa profissão, a gente ama o que a gente faz. Mas sim, tem cheiro, tem sangue, tem dor, tem medo, né? Tem discussões sobre os casos, tem muito movimento de corpo. Sim. E mesmo numa cesariana agendada, também tem Uhum. medo, também tem cheiro. Sim. Então, acho importante que a gente desmistifique isso, sabe? E agora tenho visto nas redes sociais que algumas fotógrafas, inclusive quero parabenizá-las, elas têm trazido um pouco mais Uhum. da realidade de um parto normal, né? Costumo dizer, todo mundo fala muito da ambiência. A minha residência foi num hospital que acontecem 1.200 partos normais por mês. Então, nasce nenê no corredor, na admissão, e o que que faz com que as mulheres tenham bons relatos daquele lugar? Não são só bons, tá? Pessoas bem treinadas, pessoas humanizadas, pessoas que vão trabalhar com evidência científica. Sim. Então, acho que é muito isso, sabe, Nath? Eu acredito nisso. E eu Uhum. acredito na gente enquanto humanidade para construir isso. Sim, legal. Natália, fala um pouquinho, né, hoje da importância de uma enfermeira e obstetra aí em relação à assistência ali na hora do parto, né? A enfermeira obstetra ela é muito importante aí dentro da equipe multiprofissional também. Por quê? Principalmente para gestantes de baixo risco, claro que as de alto risco também têm seu benefício, mas quando a gente fala aí de outros países, principalmente, né, fora do Brasil, é uma realidade aí nos Estados Unidos, na Europa, de quem atende esses partos de baixo risco somos nós, enfermeiras obstetras, obstetrizes, parteiras profissionais, né? E assim, a gente comprovadamente tem uma formação aí que é menos intervencionista, porque a nossa formação é focada para a fisiologia do processo, né? A gestação como um processo humano de gestar, parir e nascer, né? É um pouco diferente da formação médica, que é a formação mais voltada para resolver problemas, patologias, e acaba vendo a gestação ali como um fundo de, pode acontecer alguma coisa a qualquer momento, Sim. sabe? Então, a nossa formação é mais olhada para a fisiologia do que a formação médica, né?
Então, eu acho que a enfermeira obstetra é muito importante na equipe, justamente por, ó, vamos lá, né? Caminhando aí com o fisiológico. Vamos respeitar os tempos. Por que não? Vamos esperar mais um pouco aí, de repente, fazer um manejo corporal, alguma. Eu acho que também o emocional, ajudar a mulher Sim. ali no emocional, né? Com Que é certeza. a equipe que tá ali com essa mulher durante o parto. E aí, comprovadamente, menos intervenções, respeito ao fisiológico, né? Esse apoio que a gente dá para essa mulher no trabalho de parto, a gente tem uma experiência de parto das mulheres mais positiva, né? Uhum. Que é isso que a OMS preconiza tanto na realidade, né? Que a gente tem essas boas práticas inseridas para que essa mulher tenha essa experiência de parto positiva Sim. e que diminua, né, desfechos ruins, tanto maternos quanto fetais. Quer falar, Quero. André? Pode falar. Pra variar. É que eu acho que, além dessa importância, né, na parte do Sim. intraparto, eu acho que isso é construído durante a gestação. Sim. E por isso que todos os profissionais, né, e por isso que eu acho válido a função de vocês também no pré-natal. Sim. Né? O quanto que é importante, por exemplo, trabalhar em conjunto e vir a essas informações, porque eu acho que isso vai trazendo segurança. Para quem tem uma gestação, eu acho que o medo de toda gestante e de toda mãe, né? Porque aí você já é uma mãe durante o positivo, Claro. é você saber que vai dar tudo certo. E não dá para falar que de repente você vai pensar, ai, mas e se acontecer alguma coisa comigo? E se acontecer alguma coisa com o bebê? Né? Então, por exemplo, eu tive uma amiga que ela quis um parto domiciliar. E ela já era uma segunda gestação, e ela falou assim, Ideia, você acha que eu vou ser louca se eu fizer em casa? Eu falei assim, você pode fazer em casa, mas eu quero uma ambulância, um médico e tudo porque se alguma coisa acontecer, você seja socorrida. E que você tenha uma equipe que te dê esse suporte, né? Sim. E no fim, ela teve a liberação do tampão, ela achou que era mecônico, saiu correndo e atrapalhou todo o parto, né? Porque eu falo assim, a gente precisa ter essas informações, né? Então, acho que construir essa sequência com todos os profissionais, dar segurança para essa gestante, né? Além de ser essa protagonista do parto dela, ela também não vai ter essas partes invisíveis de uma indicação falsa de cesárea, Uhum. né? Porque ela fala assim, não, isso não é uma indicação absoluta, né? E eu acho que isso tem que estar muito, muito, muito bem, assim, pré-determinado. E acho que a humanização não é sobre a via de parto, né? Não é sobre um parto normal, um parto cesárea, mas um parto respeitoso para esta mulher, né? E ter os médicos ali de retaguarda para assumir se as coisas mudarem no meio desse caminho é fundamental. É uma estratégia que funciona em outros países, né? E É falar que equipe, né? Desculpa. Equipe. Imagina. E falar que a cesárea, ela veio para salvar vidas, né? E Muitas. assim, o parto que realmente vai dar certo é mãe e bebê bem. Sim. E ponto. É isso. E ainda falando de boas práticas, a gente consegue fazer tanto no parto normal após o nascimento, quanto na própria cesariana. O bebê nasceu, tem boa vitalidade, a gente consegue fazer contato pele a pele na cesariana também. Sim. Né? O bebê nasceu e está bem, a gente consegue fazer um clampeamento tardio do cordão umbilical na cesárea também. A gente já considera um clampeamento tardio aí do cordão pelo menos 1 minuto. Isso é possível fazer dentro da cesárea, né? Sim. As questões também de amarrar os braços da mulher, né? Tem muitos lugares que ainda fazem isso, a mulher ficar com os braços livres, fazer o contato com o bebê, mesmo na cesariana, né? É possível. Desligar a luz cirúrgica a hora que você vai tirar o bebê, né? Eu já Melhorar a trabalhei temperatura. numa instituição em que tinha um colega médico que fazia isso, ele fazia questão em toda a cesárea, que a hora que ele fosse tirar o bebê, que apagasse o campo, o foco cirúrgico, para que Sim. aquela luz intensa não viesse no rosto do bebê, para que não fosse aquele choque, né? Pequenos detalhes, São né? detalhes que fazem toda a diferença aí Diferença. pra gente dentro da humanização, né? Legal. Eu falo que nem toda tecnologia que existe hoje no mundo, ela vai cortar a humanização que as pessoas procuram, Exato. né? Porque a gente está no ápice da nossa tecnologia, né? E eu vejo os pacientes que entram em contato comigo para a clínica, porque eu não tenho secretária, eu que faço atendimento direto, e aí o que as pessoas falam? Falam assim, não, é muito bom falar com quem vai me tratar, porque você dá aquilo que está faltando, acho que um Sim. pouco hoje, né? Um pouco mais de humanização. De leveza, né? Ô, Andréia, e a mulher que está gestante?
durante aí a gestação, ela pode praticar exercício físico normal e próximo do parto também ela pode? Como que funciona essa parte? Ó, primeira coisa, a gente sempre tem que ter a liberação médica, né? Então, a gente estava falando de gestação de baixo risco e de alto risco, né? Eu venho de uma escola de gestação de alto risco. Então, a USP é uma escola que você vê tudo que pode acontecer com uma gestante ali. Então, existem estudos científicos, por exemplo, para diabetes gestacional, que exercício resistido, ele é ótimo para esse tipo de paciente, porque a gente vai fazer um controle glicêmico, né? Então, você consegue trabalhar com essas pacientes dentro da fisioterapia com exercícios direcionados, né? Então, assim, se você é uma gestante, por exemplo, que já praticava uma atividade física, vai ser muito mais fácil de liberarem atividade física para você. Agora, se você é uma gestante que quer na gestação começar a fazer tudo, aí a gente tem que ponderar, né? Porque assim, eu digo, tipo, quero fazer natação, hidroginástica, yoga, né? Não, tudo tem um direcionamento, né? Uma das coisas que eu gosto de pontuar também, a minha obstetra pediu para fazer pilates. Mas o seu instrutor de pilates, ele é fisioterapeuta ou ele é educador físico? Ele tem estudo sobre gestante? Porque o corpo da gestante, ela tem diversas particularidades, né? Desde o tipo de respiração até toda a mudança hormonal, até toda a mudança do que a gente vai ter no corpo da gestante. Então, quais tipos de exercícios que eu não devo fazer, né? Então, por exemplo, eu sei que a gestante ela tem risco de fazer diástase abdominal. Eu não posso aumentar a pressão intraabdominal dela com algum exercício abdominal errado. Eu posso trabalhar o abdominal dela de forma, vamos dizer assim, à distância. O que Uhum. é isso? Às vezes eu vou fazer um movimento de membro superior, que eu vou ter uma ação do meu abdômen, e aí eu já vou estar trabalhando junto com a respiração, a ação do meu abdômen, a ação da minha musculatura do sólio pélvico, e ganhando aquilo que eu posso prevenir para que seja patológico lá na frente, Sim. né? Então, aí eu consigo prevenir uma diástase abdominal patológica, eu consigo prevenir uma incontinência urinária, né? Que isso são coisas que podem acontecer, mas ao mesmo tempo direcionar os exercícios para mobilidade diversa, porque, por exemplo, na hora do meu trabalho de parto, eu tenho que ter a fonação que vai me ajudar durante o trabalho de parto. Eu tenho a abertura da minha cervical. Eu não posso fazer isso aqui com a minha cervical. Tem que abrir minha cervical, porque eu vou ter um trabalho reflexo ali, praticamente, né? Interligado com o meu diafragma e com a minha musculatura do assoalho pélvico. Então, se eu tiver todas essas informações e conseguir direcionar isso, eu vou conseguir melhorar essa parte, esse desfecho, né, que a Uhum. gente fala. Então, por isso que eu trabalho tanto biomecânico, você saber prescrever movimento, não só ali para a pelve, mas para a cintura escapular, né, para a parte dos meus braços, para a parte de força. Então, você vai pensar pré-natal, intraparto e puerpério, porque depois você vai ter que carregar Tem seu o bebê, pós, né? vai ter que amamentar, né, Sim. que eu acho que é bem delicado. O puerpério, eu acho que se a gente sentar para conversar, dá mais de 3 horas, É. e para mais. Sim. Ô Fer, existe, assim, qual é o parto ideal? O parto perfeito, né, que o pessoal fala, porque eu acho assim, né, eu vejo às vezes muitas mulheres que optam pela parto normal, mas muitas vezes ele vai para outra via de parto e às vezes a mulher ela acaba se frustrando com isso. O que que você pode falar sobre? O parto ideal é o parto que a mulher deseja com consciência, né? O que seria isso? Nós sabemos hoje que a informação ela é poder. Informar essa mulher sobre quais são as evidências para se ter um parto normal, quais são o que é necessário para isso, mesmo uma mulher de alto risco, né? Quais são as chances dela ter? E, e quando a gente opta por um parto normal, que é dentro de uma instituição, seja ela uma casa de parto ou um hospital, existe um protocolo assistencial que vai nortear esta assistência. Ele não é o sabedor de tudo, mas ele norteia essa assistência para que não fique essa coisa de eu fazer uma coisa, André fazer outra, que parta da nossa cabeça, vai partir de evidência científica. Então, muitas vezes, entender quais são os protocolos da instituição que esta mulher vai parir, para que ela não se surpreenda, sabe? Uhum. Entender o porquê que essa instituição vai pedir. Tem instituições que vão pedir o cardiotoco, tem instituições que ainda hoje exigem punção venosa. Nós sabemos
que isso não é mais necessário, que isso é uma iatrogenia, mas a partir do momento que eu estou dentro de uma instituição, eu preciso seguir algumas condutas norteadoras, digamos assim. Então, eu não acredito num parto ideal, Nath. Mas quem sou eu para falar isso, né? Sim. Mas ouço pelas mulheres, que mulheres que têm um conhecimento maior sobre as vias de parto e as questões que podem levar ela a mudar de decisão sobre a via de parto, ou questões que possam levar a uma emergência para que essa via de parto seja modificada, Uhum. quando elas compreendem isso, elas parecem mais tranquilas, Mais mais seguras, né? seguras de terem vivido uma experiência que não foi a que elas escolheram. Agora, mulheres que simplesmente vão para uma assistência, né, de intervenção, mas que não tiveram os motivos desta escolha explanados, elas tendem a ter um puerpério mais difícil. E isso impacta, sim, na saúde mental destas mulheres e também no vínculo do bebê. Tem estudos que falam isso, e eu acho que a Nath também pode falar, porque lá no centro de parto normal, quando esta mulher retorna para o puerpério, muitas vezes a gente precisa ter um trabalho muito mais Sim. emocional do Uhum. que físico e fisiológico, porque afinal tá tudo interligado, Interligado. né? E é verdade mesmo, né? Quando precisa de uma transferência, o retorno às vezes é mais dificultoso, relacionado inclusive a cuidados mesmo com a amamentação, com questões emocionais mesmo que a gente traz esse acolhimento aí bem forte depois. Sim. Natália, e hoje para você, qual que é assim o seu maior desafio no dia a dia e no seu trabalho e também de levar a consciência sobre em relação aos partos, né? Então, estando trabalhando hoje numa casa de parto, o desafio é já estar lá, né? Porque assim, enquanto nós estamos nessa assistência ali dentro e não foge ali de dentro, tá tudo muito bem. Só que às vezes a gente precisa da retaguarda, o serviço de retaguarda, que é um hospital. A gente Sim. tem um serviço ali que fica uma ambulância ali na porta, né? E qualquer intercorrência, qualquer coisa que fuja da fisiologia, a gente tem essa transferência para a unidade de referência, que é uma unidade do SUS também. Tá? Mas nem sempre essa transferência é muito tranquila. Então, o Uhum. desafio atual para quem atua em centros de parto extra-hospitalar, que é um modelo também muito mais divulgado muito fora do país, não é tanto aqui no Brasil, tanto é que a gente falando de uma capital aí, São Paulo, a gente tem 2 casas de parto hoje, né? Casa Ângela e Casa do Parto de Sapopemba. Então, não é uma transferência muitas vezes tranquila. O profissional às vezes fica naquela situação de, mas transferiu porque aconteceu alguma intercorrência. E por que que não resolveu? Uhum. Porque não cabe a nós resolver tudo. É por isso que a gente tem a retaguarda e uma equipe, porque alguns casos vão cursar, sim, necessitando de uma intervenção maior, né? Sim. De uma cesariana, de um parto instrumentalizado, né? De uma revisão após o parto. Sim. Então, às vezes é desafiador estar neste Nesse papel de ser, às vezes, mal recebido pelo colega, né? Sim. Mas a gente já está calejado aí. E como a gente acredita demais nesse tipo de modelo de assistência, porque é um modelo difundido fora do país, e tem estudos e evidências científicas robustas Sim. defendendo esse modelo, então a gente continua nele, porque a gente acredita demais. Sim. E para você, Andreia, qual que hoje é o seu maior desafio aí em relação ao seu trabalho, em trazer essa consciência, né, para gestante já, né, até antes, né, como você falou, já começar a trabalhar a fisioterapia pélvica e obstétrica. Eu acho que levar essa informação, né? Eu acho até, inclusive, para o meio médico, né? Uhum. Porque eu falo que o fluxo que hoje deveria acontecer é a parte mais dos médicos obstetras terem essa parte, né, da Uhum. importância que é. E como, infelizmente, a gente tem um país que é muito cesarista, às vezes não se vê a importância, né? E é o que eu falo, a fisioterapia obstétrica, ela vai ser tão Sim. importante, independente da via de parto,
né? Porque aquilo vai trazer qualidade de vida para aquela gestante, né? Ela vai ter uma qualidade no parto, independente da via que ela tiver, Sim. e por puerpério, né? Um corpo trabalhado no puerpério, ele também vai ter um outro resultado. Então, eu acredito, assim, que a fisioterapia, ela não vem só para, por exemplo, eu tô com incontinência urinária, eu quero resolver minha incontinência urinária, que veio na gestação e veio pro meu puerpério, ou porque eu tive essa diástase, ou porque eu tô com uma dor na lombar, porque a maioria acaba indo por causa de uma dor na lombar, né? Sim. E aí, aí que você começa a falar assim, olha, qual que é a sua via de parto? Mas às vezes ela não tá indo procurar fisioterapia por causa disso, né? Quero trabalhar para o parto. Porque ela está com uma dor e precisa resolver aquilo. Sim. Então, eu acho que o maior desafio hoje é realmente mostrar a importância que a gente tem na equipe, porque infelizmente hoje o nosso conselho federal, o nosso conselho regional, ele está batalhando por fisioterapeuta 24 horas nas maternidades. Então, a gente ganhou já algumas visões em relação a isso, de que alguns hospitais já têm fisioterapeuta para estar na equipe. Então, não estar dentro dessa equipe da parte do parto, às vezes ainda é muito dolorido, né? Sim. Você se Uhum. fazer presente. Porque uma das coisas que é o que eu falo, eu não tenho nada contra as doulas. Eu acho que cada um tem seu papel. Mas, por exemplo, quando eu fui fazer a minha inscrição numa maternidade, eu não poderia entrar como uma fisioterapeuta obstétrica que estudou com 20 e poucos anos de formada, que trabalha com gestante, eu tinha que ter um certificado de doula. Sendo que eu tenho um estudo do movimento, eu tenho um estudo para prescrição dos movimentos, e eu ser fisioterapeuta, eu não sou doula, Uhum. né? Então, assim, por que que é o que eu falo, a doula vai entrar pro papel dela, Sim. não, e Sim. eu como fisioterapeuta entro como papel de fisioterapeuta, né? Para auxiliar aquela gestante no trabalho de parto Uhum. dela. Então, acho que é isso, é difundir a informação da nossa necessidade, ter conhecimento sobre isso, né? Sim. E para você, Fer, qual que é aí o seu maior desafio em relação ao seu trabalho? Eu acho que o meu desafio conversa com o das meninas. Nós aqui no Brasil, a gente ainda não tem um fluxo, né? Um fluxograma organizado de referência e contra-referência da obstetrícia. Então, sim, quando a gente vai transferir uma mulher, a gente tem muitas questões, né, que atravessam esta transferência. Concordo com a Andrea também, sobre melhorar a consciência da população Uhum. também sobre o nosso papel, né? O papel da enfermeira obstetra, o papel da fisioterapeuta obstetra, o papel do médico obstetra, que também é um papel importante, fundamental, o papel da doula, que é importantíssimo. Eu acho que trazer para a sociedade a função mesmo dos profissionais que podem atuar no parto. Uhum. E eu acho que isso também melhoraria desfechos. Sim. E a humanização como um todo, né? Porque ó, nós andamos ela depende de políticas públicas, ela depende de dinheiro público e da atuação do governo, né? E aí bancar isso acaba sendo muitas vezes um grande desafio para os Sim. profissionais que estão ligados ao SUS e ao Uhum. movimento de humanização no país, né? Sim. Meninas, para a gente encerrar, né, gostaria aí que todas vocês deixassem, né, a rede social de vocês, onde o pessoal pode estar encontrando vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato também. Com certeza. O meu arroba lá no Instagram é Natália AP Bueno, enfiobstetra. Obrigada, Nath, Andreia. O meu é o da clínica, né? O profissional, @fisio, árvore da vida. E lá eu falo um pouquinho da parte da obstetria, mas das outras áreas que eu também atuo. E o nosso, meu e da Fernanda Ribeiro, é o @Manacá Obstetrícia. E lá vocês vão encontrar algumas informações também sobre o que a enfermeira obstetra faz, sobre parto, sobre puerpério, amamentação. Quero agradecer, né, a todas vocês por participarem dessa roda aqui no podcast, por a gente falar, né, sobre esse assunto que eu falo que cada vez trazer mais conhecimento, mais consciência para essas mulheres, para os acompanhantes também, os parceiros e as equipes, né, para trazer aí uma equipe mais humanizada. Então, quero agradecer a todas pela participação. Obrigada. Muito obrigada. E se você chegou até o final deste episódio e ainda não curtiu, deixe sua curtida,
deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou o episódio, compartilha. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.